Bom dia, pessoal. Vamos embora começar, tá? É o esquema de sempre. Eu espero que vocês estejam bem. Dentro do possível, se vocês precisarem de alguma coisa, cara, vocês sabem como me encontrar, seja, sei lá, pela própria plataforma, ou WhatsApp, ou pelo Facebook, enfim, eu estou à disposição. Então, pessoal, aqui a intenção da aula de hoje é corrigir os exercícios propostos na semana passada. Aqui eu deixei um formulário e aí com essas relações a gente consegue calcular tanto a potência de aparelhos resistivos como potência de um aparelho elétrico qualquer, tá? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, ó, pelo filamento do farol de um carro passa uma corrente de 4 amperes. A tensão fornecida ao farol pela bateria automotiva é de 12 volts. Note que nem toda a energia elétrica fornecida é convertida em energia luminosa, sendo parte dela perdida em forma de calor. Nessas condições, a potência em watts fornecida à lâmpada, aí a gente vai descobrir. Mas aí observem o seguinte, o problema pede para calcular a potência. E aí ele fornece os valores da corrente, que passa pelo filamento do farol, que é 4 amperes, e ele também fornece a tensão entre os terminais desse farol, que é igual a 12 volts. E aí nós temos o seguinte, potência é igual a tensão vezes o valor da corrente. A tensão vale 12 volts, o valor da corrente 4 amperes, 12 vezes 4 é igual a 48 watts. O exercício número 2 ele está dizendo o seguinte, um resistor submetido à diferença de potencial de 3 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,2 ou 0,20 ampere. Ele pede para determinar no item A potência dissipada por esse resistor. Bem, se eu tenho o valor da DDP, que no caso a gente está representando pela letra U e foi dada no enunciado, que é igual a 3 volts. Se eu também tenho o valor da corrente elétrica que atravessa o dispositivo, que é no caso o resistor, que vale 0,20 ampere, a gente representa pela letra I, a gente já sabe que potência é tensão vezes o valor da corrente. Tensão vale 3, a corrente vale 0,2, 3 vezes 0,2 é igual a 0,6, como é potência a unidade é watt. Tranquilo? Agora, no item B, ele está pedindo para determinar a potência dissipada por esse resistor quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes, supondo que a sua resistência ela seja constante. Então, o que acontece? Observem que, diferente do item A, no item B eu modifiquei o valor da corrente, mas o valor da resistência não mudou. Então, para a gente determinar a potência dissipada nessa segunda situação, primeiro a gente tem que saber qual é o valor da resistência. E aí, como é que a gente calcula o valor da resistência elétrica desse resistor? A gente vai se utilizar da primeira lei de Ohm. Eu sei, pelo enunciado, que a DDP entre os terminais desse resistor vale 3 volts e que a corrente que o atravessa vale 0,20 ampere. Então, tensão é igual a resistência vezes o valor da corrente, ou seja, a tensão vale 3, a resistência eu não sei quanto vale, o valor da corrente é igual a 0,20. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, 0,20 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo, 3 divididos por 0,20 dá 15, como é resistência, a unidade é o ohm, beleza?
tendo o valor da resistência, para determinar o valor da potência dissipada por esse resistor, já que eu também conheço, né, nessa situação do item B, eu sei quanto vale a corrente que passa pelo resistor, que vale 2 amperes. Então a gente vai se utilizar desta relação. Potência é igual a resistência vezes o valor da corrente ao quadrado. A resistência a gente acabou de calcular, vale 15 ohms, vezes o valor da corrente, que nesse caso vale 2 amperes ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4, tem que fazer a potenciação primeiro. 15 vezes 4 é igual a 60, como é potência, a unidade é o watt. O exercício número 3, ele fala que um resistor submetido a uma diferença de potencial de 3 volts dissipa uma potência de 12 watts. Ele pede para determinar no item A a resistência elétrica dele. Bem, o que eu tenho de dado, né? A DDP, que no caso a gente representa pela letra U, vale 3 volts, e a potência dissipada por esse resistor, que vale 12 watts, ou seja, eu quero calcular aqui, no caso no item A, o valor da resistência elétrica. Nesse caso, a gente só tem essa relação aqui para se utilizar. Potência é igual o valor da tensão ao quadrado, dividido pelo valor da resistência do resistor. É só pegar e substituir, né? Potência vale 12, a tensão vale 3, eu tenho que elevar ao quadrado, dividido pelo valor da resistência. Vamos lá, do lado esquerdo eu não faço nada, né, por enquanto. 3 ao quadrado é igual a 9 sobre o valor da resistência. Observe que não faz diferença alguma se eu colocar um 1 aqui embaixo do 12, e é só pegar e multiplicar cruzado. Então eu tenho 12 vezes o valor da resistência é igual a 9, o 12 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que 9 divididos por 12 é igual a 0,75, como é resistência, a unidade é o ohm. Beleza? Aí o que acontece? No item B, ele quer saber o seguinte: qual é a potência dissipada quando esse resistor ele é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes, supondo a resistência constante. Então, olha só, o valor da resistência a gente calculou no item A. Aqui no item B, eu sei que a corrente que passa por ele é igual a 2 amperes. Então, é só a gente pegar e substituir, certo? Potência é resistência vezes o valor da corrente ao quadrado. Ou seja, o valor da resistência, 0,75, vezes o valor da corrente, que é igual a 2, né, tem que levar ao quadrado. Primeiro a gente faz a potenciação, 2 ao quadrado é igual a 4, 0,75 vezes 4 é igual a 3, como é potência, a unidade é o watt. O exercício número 4, ele fala que uma lâmpada de potência nominal 60 watts é atravessada por uma corrente de meio ampere em condições normais de uso. Ele quer saber qual é o valor da sua diferença de potencial nominal. Bom, o problema é fornecer o valor da potência, né? O P vale 60 watts, o valor da corrente que atravessa a lâmpada, que é igual a meio ampere. Ele quer saber qual é o valor da DDP, quer dizer, a gente está representando pela letra U. Potência é igual a DDP vezes o valor da corrente. É só pegar e substituir. Então, potência vale 60, igual ao valor da DDP, que eu não sei quanto vale, vezes a corrente que atravessa, no caso a lâmpada, que vale meio ampere. O meio multiplica, passa para o outro lado dividindo, 60 divididos por meio é igual a 120, como é tensão, a unidade é o volt. O exercício número 5, ele pede para considerar um secador de cabelos com essas especificações, né, 2.800 watts, 200 volts, em funcionamento de acordo com essas condições, com as condições nominais. Ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica nesse secador. Bom, se vocês observarem aí nas especificações, o que foi fornecido? Foram fornecidos os valores da potência do secador, 2.800 watts, e da DDP, que é necessária, né, para que ele funcione, que é igual a 200 volts. A gente já sabe que potência é igual a DDP vezes o valor da corrente. Substituindo, eu tenho 2.800, que é o valor da potência, igual a DDP, que vale 200, vezes o valor da corrente. O 200 multiplica, passa para o outro lado dividindo, 2.800 divididos por 200 é igual a 14, o valor da DDP, nesse caso, da corrente elétrica, perdão, que passa pelo secador, vale 14 amperes.
Aqui no exercício número 6, pede para considerar 3 aparelhos. Uma lâmpada de especificações 100 watts e 127 volts, um ferro de passar roupas de 2.200 watts e 220 volts e um chuveiro elétrico de 4.800 watts e 220 volts. Ele quer saber qual deles possui maior resistência elétrica. Então, obviamente, a gente vai ter que fazer 3 cálculos, para poder comparar, mas observe que nas 3 situações, o que o problema forneceu? O valor da potência do aparelho, do dispositivo e da tensão na qual esse aparelho ele tem que funcionar. Então, a única relação que a gente pode se utilizar nas 3 situações é essa, Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Então, para cada um deles separadamente, a gente vai fazer isso. Para a lâmpada, a potência dela vale 100 watts, a gente substitui do lado esquerdo, igual a tensão na qual ela precisa, a tensão, na qual ela tem que ser ligada para funcionar, que vale 127 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência, que eu não sei quanto vale. Então, do lado esquerdo a gente não faz nada, 127 ao quadrado dá 16.129, e aí observe que do lado esquerdo não faz diferença alguma se eu coloco 1, Aí, nesse caso, a gente vai pegar e vai multiplicar cruzado. Então, eu tenho 100 vezes o valor da resistência, 16.129 vezes 1 dá 16.129, o 100 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo, 16.129 divididos por 100 dá 161,29 ohms. Quer dizer, essa é a resistência da lâmpada. Vou fazer agora a mesma coisa para o ferro. Ferro de passar, então, potência vale 2.200, igual a tensão na qual ele é ligado, que é 220 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência R. 220 ao quadrado dá 48.400. E aí o que acontece? Do lado esquerdo não faz diferença alguma que embaixo do 2.200 se eu coloco 1. Então, nesse caso, a gente só vai pegar e vai multiplicar cruzado. Aí eu tenho 2.200 vezes o valor da resistência é igual a 48.400 vezes 1, que dá 48.400. O 2.200 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo. Quando a gente divide 48.400 por 2.200, eu tenho ali 22 ohms, que é o valor da resistência do ferro. Aqui, para determinar a resistência do chuveiro elétrico, a gente vai se utilizar da mesma relação. E aí eu tenho a potência do chuveiro é igual a 4.800, igual a DDP na qual ele precisa estar ligado, que é igual a 220 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência. 220 ao quadrado dá 48.400. E aí observem que do lado esquerdo não faz diferença alguma se eu coloco 1 embaixo do 4.800. E aí aqui nesse ponto a gente vai pegar e vai multiplicar cruzado. Então eu tenho 4.800 vezes R, que é igual a 48.400 vezes 1, que dá 48.400. O 4.800 multiplica, passa para o outro lado dividindo. 48.400 divididos por 4.800 dá aproximadamente 10,1 ohms. Só que ele quer saber qual dos aparelhos possui maior resistência elétrica, e observe que nesse caso é a lâmpada. O exercício número 7, ele fala que um chuveiro desenvolve uma potência de 5.400 watts na posição inverno e 3.500 watts na posição verão, sendo alimentado por 220 volts. Ele pede para determinar a intensidade da corrente elétrica que percorre a resistência nas duas posições, quer dizer, no item A, na posição inverno. Então, eu sei que nessa posição a potência desse chuveiro é de 5.400 watts. Eu sei que a tensão na qual ele está ligado vale 220 volts. Se eu quero calcular a corrente, a gente já sabe que potência é tensão vezes o valor da corrente. Então aí é só substituir, Então eu vou ter 5.400 igual ao valor da tensão, que vale 220, vezes o valor da corrente, que eu não sei. O 220 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo, de tal forma que 5.400 divididos por 220, a corrente elétrica que atravessa o chuveiro na posição inverno é de aproximadamente 24,5 amperes. Na posição verão, aí nós temos a potência desse chuveiro já diminui,
para 3.500 watts. A DDP é a mesma, ele continua ligado na mesma rede, então vale 220 volts. Para determinar a corrente, potência é tensão vezes o valor da corrente, ou seja, 3.500 igual a DDP, que vale 220 vezes o valor da corrente I. O 220 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo. Então, 3.500 divididos por 220, a corrente que atravessa o chuveiro, né, a resistência do chuveiro, é de aproximadamente 15,9 amperes. Bem, o exercício número 8 diz que em uma lâmpada incandescente comum, como as usadas há algum tempo, a corrente elétrica flui por um filamento de tungstênio que se aquece, fica incandescente e ilumina o ambiente. Esse tipo de lâmpada recebe a especificação 60 watts, 120 volts. Então, no item A, ele fala o seguinte: qual é a intensidade da corrente que percorre essa lâmpada quando alimentada por uma diferença de potencial de 120 volts? Então, né, a gente já sabe pelo enunciado que a potência dela vale 60 watts, a tensão na qual ela foi ligada é igual a 120 volts. Para determinar o valor da corrente, né, potência é igual a tensão vezes o valor da corrente. Ou seja, 60 é igual a 120 vezes o valor da corrente I. O 120 está multiplicando a variável, passa para o outro lado da equação dividindo, de tal maneira que a corrente, nesse caso, 60 divididos por 120 é igual a meio ampere. Beleza? No item B, ele quer saber qual é o valor da resistência elétrica do filamento dessa lâmpada. Aí observem, aqui a gente não vai se utilizar, ou até poderia se utilizar de valor a fórmula, da potência, mas observem que é muito mais fácil nesse caso a gente se utilizar da primeira lei de Ohm, porque eu sei que a tensão na qual a lâmpada foi ligada é de 120 volts. Eu acabei de calcular no item A o valor da corrente que atravessa ela, que é igual a meio ampere. Então é só pegar e substituir na primeira lei de Ohm. Então eu tenho tensão é resistência vezes corrente, ou seja, 120 é igual ao valor da resistência R, a gente não sabe quanto vale, repete, vezes o valor da corrente, que é igual a meio ampere. O meio multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo, 120 divididos por meio dá 240, como é resistência, a unidade é o ohm. Tranquilo? No item C, ele quer saber aqui qual é a potência dissipada pelo filamento dessa lâmpada, no caso de ela ser alimentada por uma tensão de 220 volts. Observe que a lâmpada é a mesma, então a resistência dela vai mudar? Não vai mudar. Ela vale 240 ohms, que eu acabei de calcular. A questão é que agora ela está funcionando numa outra DDP, ou seja, está funcionando numa outra rede, que no caso a tensão vale 220 volts. Então observe, eu tenho a tensão, eu tenho o valor da resistência, eu quero calcular a potência. Então a fórmula que a gente vai se utilizar é esta. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Ou seja, eu tenho 220 ao quadrado sobre o valor da resistência, que é igual a 240. 220 ao quadrado dá 48.400. 48.400 divididos por 240 é aproximadamente 201,7 watts. Tranquilo? O exercício número 9, ele fala que uma lâmpada incandescente é fabricada para funcionar com alimentação de 220 volts e dissipar 100 watts de potência. Se essa lâmpada for alimentada por 110 volts, qual vai ser o valor da potência que ela vai dissipar? Então observe o seguinte, aqui a gente tem a mesma lâmpada, certo? Só que ela vai funcionar a princípio em duas DDPs diferentes. Então observem que nesse caso, para a gente calcular a potência dissipada pela lâmpada na segunda situação, primeiro eu preciso determinar o valor da resistência dela, porque a lâmpada ela não muda, então se ela não muda, o valor da resistência dela vai se manter. Isso está claro para vocês? Então, reparem que foi exatamente isso que eu fiz aqui. O primeiro cálculo feito é o cálculo da resistência da lâmpada. Então, observem que ela funciona sob uma DDP de 220 volts e ela dissipa 100 watts de potência. Tranquilo? Então, para calcular a resistência, a gente vai se utilizar desta relação. Então, é só substituir. A potência vale 100
igual a DDP, que vale 220, eu tenho que elevar isso ao quadrado, dividido pelo valor da resistência R. Então eu tenho 100, 220 ao quadrado dá 48.400, divididos pela resistência R. Então observem aqui do lado esquerdo que não faz diferença alguma se eu coloco 1 aqui embaixo. Então, aí nesse caso, né, embaixo do 100, então aqui é só pegar e multiplicar cruzado. Eu vou ter 100 vezes o valor da resistência, é igual a 48.400 vezes 1, que dá 48.400. Aqui o 100 está multiplicando na variável, passa para o outro lado dividindo, e aí eu tenho 48.400 divididos por 100, dá 484, como é resistência, a unidade é o ohm. Beleza? Agora sim, ó, observem que ele pede para calcular a potência dissipada pela lâmpada. Então, se a lâmpada é a mesma lâmpada, a resistência é a mesma. Está aqui, 484 ohms. E agora, só que ela vai funcionar numa outra DDP de 110 volts. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, potência, na fórmula vai ter que ser a mesma. Potência é tensão ao quadrado divididos pelo valor da resistência. Então, a tensão nesse caso vale 110 ao quadrado, divididos pelo valor da resistência, que é igual a 484. 110 ao quadrado dá 12.100. 12.100 divididos por 484 é igual a 25. Como é potência, a unidade é watt. Então aqui, né, para a gente finalizar, o exercício número 10 está pedindo para calcular a resistência elétrica do filamento de uma lâmpada incandescente de 150 watts e 220 volts. Além disso, né, pede para calcular a intensidade da corrente que o percorrerá quando ligada à rede de 110 volts. Então, observem que eu tenho aqui duas situações, eu tenho duas coisas para calcular. Primeiro, eu vou calcular a resistência elétrica, certo? Do filamento dessa lâmpada. Então, observe que para fazer isso, eu sei que a potência dissipada pelo filamento da lâmpada é 150 watts e a DDP na qual essa lâmpada foi ligada é de 220 volts. Então, né, potência é igual a tensão ao quadrado divididos pelo valor da resistência. Ou seja, o valor da potência é 150, a DDP é igual a 220 ao quadrado dividido pelo valor da resistência, R, que a gente não sabe quanto vale. 220 ao quadrado dá 48.400. E aí observe que não faz diferença alguma aqui nesse ponto se eu colocar o 1 aqui embaixo do 150. E aí nós temos, nesse caso a gente vai aplicar a propriedade das proporções, então eu vou ter 150 vezes o valor da resistência, multiplicando cruzado, igual a 48.400 vezes 1, que dá 48.400. O 150 multiplica, passa para o outro lado da equação dividindo, de tal forma que 48.400 divididos por 150 é aproximadamente igual a 323 ohms, que é essa resistência do filamento da lâmpada. Tranquilo? Agora, para determinar a intensidade da corrente, é necessário primeiro prestar atenção. A corrente, agora que ele quer saber, é quando essa lâmpada, o filamento dessa lâmpada, ele for ligado a uma rede de 110 volts, ou seja, o valor da tensão mudou. Se vocês enfiarem 220, vocês vão errar. Então, por favor, tomem cuidado. Então, ó, para finalizar aqui, né, a corrente eu não sei quanto vale, mas eu sei que esse filamento agora foi ligado a uma DDP de 110 volts e a resistência elétrica dele, que a gente acabou de calcular, vale 323 ohms. Ou seja, aqui para calcular a corrente, óbvio que a gente vai se utilizar da lei de Ohm. Tensão é resistência vezes o valor da corrente. Então eu tenho 110 é igual ao valor da resistência, que vale 323, vezes o valor da corrente, que eu não sei quanto vale. O 323 multiplica, passa para o outro lado dividindo, 110 divididos por 323 é aproximadamente igual a 0,34 ampere. Então, galera, como eu expliquei na semana passada, eu não vou trabalhar um quiz só de potência elétrica. Como o conceito de potência elétrica e energia elétrica eles estão extremamente ligados, a gente vai na semana que vem trabalhar a energia elétrica, vocês vão fazer exercícios, aí somente após isso é que a gente vai pegar e vai trabalhar um quiz, mas com os dois assuntos, tá? Galera, eu sei que a tentação bate, ainda mais do jeito que infelizmente esses governantes estão fazendo, de liberar tudo, mas cara, se for possível, cara, não saiam.
Sério, por mais que a tentação bata, por mais que o desespero de ficar trancado em casa bata, mas, sério, cara, não vão pra rua, só se não tiver jeito, tá bom? Um grande abraço, continuo aqui para poder ajudar vocês naquilo que for preciso e até a próxima aula.